Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Vem comigo, meu povo. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Adora com palma na mão, mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Muito obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, Jesus, né? Agradecer sempre, né? A gratidão é tudo, né? Um coração agradecido alcança misericórdia, diz a Bíblia. E nós estamos começando o nosso programa Visão da Vida. Você que está ligando sua TV agora, né? Que bom, seja bem-vindo. E nós estamos aqui com um convidado super especial, né? A gente vai tratar de alguns assuntos, claro, sempre muito interessantes, muita orientação. Aqui tem muita música, muita coisa boa para você, para sua casa. Esse é o nosso programa super abençoado. A gente também sai daqui abençoados também e abençoados para abençoar você. Gente, hoje nós temos, é especial, tá diferente, né? Ele começa com reflexão, depois que eu canto, mas hoje foi diferente. Mas eu quero dizer uma coisa para o meu estado do Espírito Santo. E nós vamos passar aqui algumas imagens de alguns municípios que nós rodamos e eu quero mostrar a riqueza que o nosso estado, né? Eu quero falar do Espírito Santo que a gente quase não fala, entendeu? E eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, Com né? certeza. Nós, né?
Mas é um estado rico, bonito mesmo. Então, nós queremos mostrar a riqueza do nosso estado para vocês. Um beijo para o meu estado do Espírito Santo, que por onde a gente passa, não tem ninguém, não tem uma pessoa que fale, deixei de ouvir. Não tem. Todo mundo fala que está ligado no programa. Então, a gente não sabia que era assim tão assistido, que tinha tanta audiência. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Mas o restante do Brasil também, viu? O Brasil todo nos acompanha. E obrigada mesmo por esse carinho tão grande para conosco, né? Nossa carreira, nosso ministério, carreira de mago, carreira política, tudo. Enfim, o carinho que vocês têm para conosco. Um beijo no coração. Amamos vocês do Brasil e do mundo inteiro, que eu sempre digo, depois de internet, o mundo nos acompanha. Ficamos internacionais. E eu, quando era menino, falava assim, mãe, a senhora vai ver um dia, eu ainda vou mandar uns cartões para a senhora, escrevendo assim embaixo, MM, o Internacional. Quando eu fui no Paraguai a primeira vez, de lá eu mandei um cartão para a mãe, MM, o Internacional. Já me senti internacional porque fui no Paraguai, atravessei ali Foz do Iguaçu, né? Aí depois, todo lugar que eu ia, eu botava para a mãe. Mãe, olha eu aqui, MM, o Internacional. Agora, depois da internet, qualquer um é internacional. Você está lá no Cafundó do Judas, você pode gravar qualquer coisa e, se for coisa significativa, você não precisa ser famoso, ser conhecido para poder fazer com que as pessoas te ouçam. A internet deu esse privilégio. Porque você fala uma coisa contundente. Por exemplo, nós temos aqui hoje um convidado que é polêmico, que é famoso, que é corajoso, que tem uma história de vida cheia de altos e baixos e muita polêmica, que não se amedronta, não é covarde, fala o que pensa, e que durante já alguns anos... Ele me lembra alguém. Nós temos dois, né, hoje aqui no programa. Dois que falam assim sem medo, dá a cara a tapa mesmo. Vamos lá. O cara é faixa roxa de jiu-jitsu ou faixa marrom. Eu sou faixa preta, mas o cara é faixa marrom, né? E hoje esse programa é muito interessante. A gente vai falar com o nosso convidado, nós vamos falar sobre o Brasil, vamos falar sobre o uso, abuso de droga, vamos falar sobre ideologia de gênero, aborto, tudo desse país. Vamos falar também da passagem dele pelo uso e o abuso de droga, como é que a fé o tirou de lá. Um programa absolutamente interessante. Falar da nossa campanha, né? O programa passado você estava... Teve outros programas que eu até estava com a camiseta, mas essa camiseta, gente, da nossa campanha, a gente não pode parar de falar. É uma campanha que tem que ser uma bandeira, uma causa de todos nós, quem defende, né, claro, os valores da família, defende as crianças, e nós precisamos disso. É claro que quando a gente fala de criança nasceu para ser amada e não para ser abusada. Aí quando a gente também vê, né, a bandeira Todos contra a Pedofilia, não tem como não lembrar você. Mas o nosso pedido é para que essa bandeira não seja só de Magno, seja do Brasil inteiro, de todas as famílias. É claro, até porque nós somos adultos, um dia éramos crianças e dizia que a gente era o futuro do Brasil. E por pensar nisso é que nós temos uma sociedade absolutamente desequilibrada, porque a criança que dizia que era futuro não é. Aquele presente lá foi mal cuidado. Então, se a gente cuida do presente, que é a criança, que a criança é presente, não é futuro, nós teremos no futuro adultos equilibrados e não desequilibrados. Então, as pessoas falam, como é que eu faço para adquirir uma camisa dessa? A gente não tem como dar camisa. Então, a gente tem como passar arte para vocês, certo? Aí você passa a arte, vamos colocar aqui o zap do programa, aqui embaixo no nosso rodapé, né? Vamos colocar no rodapé o zap do programa, e aí pelo zap do programa vocês vão pedir te mandar arte. Aí você pode ir em qualquer lugar, faz 10 camisas, faz 5, arruma alguém que patrocina, faz 10, entra na campanha com a gente, faz 20, a sua igreja. Eu tenho recebido muitos líderes religiosos, ligam para mim dizendo, eu queria que você mandasse suas camisas daquela para minha igreja. Eu não tenho condição de mandar camisa para sua igreja. Desculpa. Você quer entrar na luta com a gente, faz aí o seu uniforme, a sua farda, você pode fazer para você, para seus filhos pequenos, andar na rua e passear. Quem malha, faz a camisa, vai lá para a malhação. Então é o seguinte, essa é a grande luta da vida, é a defesa das crianças. Não é uma bandeira minha, é uma bandeira da vida. Então tá aí no roda, já tá aí na telinha também o telefone 0 operadora 11 9730 91222. Então mande o seu recadinho, estiver querendo, interessado mesmo pela arte dessa camiseta lindíssima que você pode usar todos os dias, né? E todos irão identificar a tua luta. Então, entre nesta luta você também. Agora vamos apresentar o nosso convidado, né? A gente falou que ele é corajoso, fala, né? Você e ele tem mais ou menos o mesmo perfil. Vamos lá, e quem é o nosso convidado? Na televisão, Alexandre Frota está conosco aqui hoje, o Frota, né? E provocado fala, não esconde nada.
tem feito uma guerra em defesa da família tradicional, em favor da nação, em favor de valores. Bom, se isso é ser chamado de direita, quem é contra aborto, quem é contra droga, quem é a favor de proteger as crianças e a escola, se isso é direita, é direita. Se quem é a favor de aborto, quem é a favor de legalização de droga, quem é a favor de glamourizar bandidos, é ser esquerda, então seja esquerda. Aliás, a esquerda no Brasil fez um pouco mais, né? Assaltou a nação, distribuiu com seus asseclas e o seu comandante está morando num condomínio em Curitiba. Deixa abaixo. Alexandre Frota. Tudo bem? Obrigado. Prazer ter você aqui. Obrigado. Prazer. Amém. Alegria ter você. Estamos com a aí gente. juntos. Prazer ter você aqui. Obrigado. O prazer é meu, né? Já nos encontramos aí diversas vezes, inclusive aqui nessa Eu casa. fiz o seu programa. É, exatamente. Aliás, abrilhantou muito o programa, né? Gostei muito de estar com você. E eu tenho visto você também numa caminhada aí. Outro dia me surpreendi bastante com você fazendo uma defesa minha ali no Senado, né? Fiquei até emocionado porque muitas pessoas me ligaram para falar, Magno está falando, está te defendendo agora. Aí eu liguei a televisão e realmente vi você lá. Poucas pessoas têm essa coragem e têm essa hombridade e está desprendido do preconceito, entendeu? Porque a gente vive num país muito preconceituoso, um país que está atravessando uma fase muito difícil, onde tudo é apologia, tudo é assédio, você não pode falar mais nada, né? Então, quando a gente encontra, e eu confesso a você que eu tenho você muito como exemplo na maneira como você se coloca, né? Totalmente limpo e chamando para a briga, eu acho que a gente tem que sempre aplaudir. Frota, nós estamos felizes de receber você aqui. Obrigado. E obrigado, assim. Eu quero até pedir a Deus que perdoe ele pelas mentiras que está falando a meu respeito. É a mais pura verdade. Mas eu quero pedir a Deus que me perdoe também, porque eu gostei, entendeu? É a mais pura verdade, mas é verdade. A gente tem que falar, porque nesse país, para criticar, todo mundo está pronto para te criticar. Verdade. Mas para elogiar aquilo que você fez de bom, poucos falam, Reconhecer, né? Como Bem esse absurdo, querem fim da polícia militar, né? A gente não pode concordar com um negócio desse, entendeu, mano? Só uma perguntinha para depois a gente estar nisso aí. Claro. Quem é o Frota? Como é que o Frota começou na televisão? Porque quem é da nossa geração, a gente começou a ver você na Malhação. Né? Sim. Como é que Eu começou comecei muito cedo, né? Minha mãe, ela foi secretária da Faculdade de Teatro da Unirio, no Rio de Janeiro, e meu pai foi um dos grandes produtores da TV Globo, produtores de programas, enfim. Então eu vivi muito esse clima desde cedo. Porém, eu tenho uma parte da minha família militar. E o meu avô, pai da minha mãe, o sonho dele é que eu me tornasse um oficial da Marinha. E eu queria. E eu comecei a estudar na escola de preparação para oficiais da Marinha. Mas no meio desse caminho, eu conheci o teatro e aí me formei no teatro na Maria Clara Machado, no Rio de Janeiro. Eu venho de uma geração que explodiu nos anos 80, que é Maurício Matar, Malu Mader, Roberto Batalhin, Felipe Camargo e uma série de outros atores, que alguns estão aí, Marcelo Novaes, né? Outros pararam de fazer televisão, enfim. Então eu vim de uma geração, né, dos anos 80, que é uma geração de descobertas, que as coisas estavam começando a acontecer, o rock, a Blitz estava chutando a porta e abrindo aí o rock and roll, atrás veio essa série de outras bandas, né, RPM, o Traje a Rigor, enfim. Os anos 80 foi assim, eles foram anos de ebulição, e eu estava ali no meio, né? Mas eu confesso a você, Magno, eu venho de família, apesar de meu pai ser de televisão, foi de televisão, minha mãe de teatro, eu não posso, nunca vou te falar e não vou ficar vendendo historinha aqui, fui de família pobre, passei fome, não. Eu venho de uma família classe média baixa, né, mas nunca passei fome, minha mãe nunca deixou faltar nada na minha vida, eu tive boas oportunidades, mas eu, por ser um garoto de subúrbio, eu não fui preparado para o sucesso.
E aí, quando o sucesso chegou, e chegou muito rápido, apesar de eu ter feito teatro, o sucesso chegou muito rápido, isso mexeu muito com a minha cabeça, porque você dorme na quarta-feira um Zé Ninguém e acorda na quinta-feira, você não pode andar na rua, todo mundo quer fazer foto, todo mundo quer autógrafo, naquela época mais autógrafo, né? E Hoje é selfie. E isso balançou muito a minha cabeça, sabe? Assim, eu entendi que eu deveria ter sido melhor preparado. Você hoje, quando encontra com um ator da TV Globo, né? Você tem o ator, ele tem o empresário, o assessor, o secretário, o manager e mais uma série de coisas que te preparam, o cara que te veste. Naquela época nós não tínhamos nada, a gente estava arrombando a porta da televisão, do teatro, mas foi uma época muito gostosa e eu falo a você que eu tirei muito proveito disso, apesar de ter derrapado algumas vezes nessa longa estrada que eu venho aí pilotando esse meu carro. Me diga uma coisa, quando as drogas apareceram na sua vida? Apareceu muito cedo. A porta de entrada para as drogas foi a bebida. Eu era um cara considerado entre os amigos... E bebida é uma porta de entrada, É uma porta né? de entrada. Eu era um cara considerado o careta da turma, até que eu fui morar em Garopaba, em Santa Catarina, e lá eu conheci a cerveja. E aí eu comecei a tomar cerveja e nas primeiras vezes, no segundo copo de cerveja, eu ficava tonto. E eu achei legal aquela sensação. E aí é uma rapidez muito grande, né? Então você vai da cerveja, vai para a vodka, vai para o uísque, e aí passei para maconha. As pessoas que bebem cerveja, e principalmente os que fazem escondido, porque quando o cara faz no cara a cara lá e ele quer desgraçar a vida dele, mas quando o cara faz isso escondido, e muitas vezes o cara é de confissão religiosa e faz isso escondido, porque fala uma coisa na frente e faz escondido, preste atenção, porque quando a gente diz que 3 latinhas de cerveja tem o teor alcoólico de meio copo de cachaça, nego ou zomba, ou acha que você está mentindo, está inventando dados, né? Então preste atenção. 2 copos. E aí eu passei da bebida para maconha, maconha para cocaína, cocaína, enfim. Isso tudo ainda numa situação que eu não estava bem de vida financeiramente. Quando eu fiquei bem de vida e junto com o sucesso, aí eu meti os pés pelas mãos, né? E aí eu parti, a minha história de ex-dependente químico é muito forte, porque eu passei do fundo do poço. Né? Eu, durante quase 23 anos da minha vida, eu cheirei intensamente, eu fumei, eu bebi, eu fiquei louco e eu perdi tudo. A droga, ela levou tudo que eu tinha. Ela levou a minha família primeiro, levou os bens materiais que eu tinha, levou o meu sorriso, né? Me deixou sozinho, porque a solidão que a droga te coloca, né? E eu sei, porque eu falo isso com muita propriedade, Magno, porque eu estive lá no olho do furacão, eu estive lá no meio dessa situação, que é muito difícil, sabe? Porque você vai perdendo, e não é papo careta, eu sempre falo para as pessoas, isso não é um papo careta, cada um faz o que quer, entendeu? Cada um fica louco da maneira que quiser, mas eu estou aqui abrindo meu coração para vocês como talvez um cara que sobreviveu. Eu poderia não estar aqui para contar essa história para você. Nós temos aí um amigo que é o Chorão, do Charlie Brown Jr., que morreu sozinho dentro de um apartamento, com todo o sucesso que ele fazia, ele morreu sozinho, sem ninguém estar ali para acudir ele. E eu sempre tive na minha cabeça... E tantos outros no mundo inteiro, né? Sim, grandes estrelas, né? Grandes estrelas da música, com overdose. E em determinado momento eu comecei a pensar, cara, porque eu falei, eu não posso amanhã ser encontrado num quarto de hotel, sabe, morto, de overdose. E eu comecei a pensar em tudo isso e eu juro por Deus, Magno, eu custei a entender a situação da fé, eu custei a entender a situação de... Fale sobre a fé. Custei de entender isso, eu me reneguei muitas vezes eu lutei contra a fé, eu lutei contra o que as pessoas falavam, de encontrar um caminho limpo. Quando alguém apresentava Deus como saída, né? Sim, isso. Eu não acreditava. E até o momento que eu passei por um estágio de muito choro, muita solidão, e até o dia que eu vi que eu estava realmente
de joelhos, sabe? Chorando, perdido, Magno, perdido. Um cara que fez 12 novelas da Globo. Minha mãe dizia que choro é sinal de libertação. Eu fiquei sozinho, cara. Eu não tive ajuda. Eu me encontrei sozinho, sabe? Num buraco. E foi tudo embora. E aí, quando eu falo para as pessoas dessa guerra que eu sofri, que é uma batalha, que foi uma escolha minha. As pessoas, às vezes, olham para mim e falam, cara, não é possível, mas é possível, você pode mudar, entendeu? Você pode ressurgir. Basta você querer, basta você ter fé e basta você... E eu não estou falando de fé aqui porque eu estou na sua frente, porque eu estou na frente dela. Eu estou falando porque eu vivi isso, cara. Eu estou vivo aqui para contar essa história para vocês, entendeu? E eu não gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas às vezes falam, o Frota, ele, sabe, foi durante muitos anos louco e hoje é contra a marcha da maconha. O Frota hoje, ele aponta o dedo na cara daquele que cheira, mas eu não aponto o dedo na cara daquele que cheira porque ele cheira. Eu aponto o dedo na cara dele porque eu sei aonde ele pode parar. As drogas, elas te levam o quê? A violência doméstica, a pedofilia, aos assassinatos, aos roubos. Te leva a um mundo, cara. Promiscuidade como Total. Você perde os valores familiares. Frota, eu tenho 40 anos que recupero drogados. Então você deve estar eu tenho 40 entendendo anos, o que eu estou falando. Não, plenamente. Eu comecei nisso com 13 anos. E quero mandar um abraço para o meu tio, que deve estar vendo o programa, lá em Arapiraca, Palmeira dos Índios, em Alagoas. Meu tio, pastor Manuel Nascimento, que me deu uma oportunidade aos 17 anos de idade. Eu sou um homem público que tenho coragem de dizer que passei pelas drogas. Tem muitos que estão na vida pública com um mandato, praticando todas essas indignidades. A sociedade sabe, mas não tem coragem, porque só o homem que conheceu a fé, os valores que o libertou, tem coragem de verbalizar aquilo que viveu. Então é o seguinte, eu vivi, tenho 40 anos da minha vida, minhas filhas nasceram os dentes com drogado dentro de casa, sabe? Eu sei perfeitamente. O que você está falando aqui, tem milhares de pais agora lhe ouvindo, milhares de ex-drogados e milhares de drogados. Por exemplo, na minha instituição está todo mundo assistindo agora. Então é o seguinte, eu vou lhe deixar bem à vontade, porque esses viés que você começou a falar aí são exatamente o bojo da desgraça promovida e as pessoas, e aí você pode emendar, passaram 14 anos tentando legalizar droga no Brasil. Sim. Com o megafone da nação, chamado Fernando Henrique Cardoso, que depois de 8 anos de mandato podia estar dando exemplo com a idade que tem, está por aí verbalizando a necessidade, dizendo que o Brasil precisa legalizar droga, com a venda de outras autoridades, gente dos nossos tribunais e com uma liminar do ministro Fux, uma liminar que não justifica nada. A liminar dele diz que a marcha da maconha pode, porque é o direito de liberdade de expressão. Então é o seguinte, quer dizer, se os caras não levar nenhuma criança e fizer uma marcha da pedofilia, se comportando, só com os cartazes, pedofilia não é crime, homem pode abusar de criança, então, ministro Fux, pode. Se os traficantes de droga fizerem uma marcha dizendo, olha, pode traficar droga, é bacana traficar droga, vocês não vão poder prendê-los, porque seu argumento é esse, de que é a livre expressão que o sujeito tem direito. O cara que é assaltante de banco pode fazer a marcha, o cara que espanca a mulher pode comandar uma marcha dizendo, mulher tem que apanhar mesmo, mulher fogão tem que entrar na porrada com os cartazinhos e estarão amparados da liminar do senhor. Então, dia 26 vai ter a marcha da maconha. E aí eu quero que você entre dentro desse viés, porque você veio da bebida alcoólica, em seguida a maconha, porque diz que maconha não é prejudicial. Antigamente dizia que ela não fazia dependência psíquica, era só dependência física, ela faz dependência dos dois, tem os mesmos malefícios. Então, eu quero lhe deixar bem à vontade nesse viés aí. Eu quero que as pessoas entendam que existem hoje aproximadamente 35 milhões de usuários no país, né?
E já está comprovado que 95% das pessoas que usam a maconha não usam pelo processo terapêutico. Usam porque gostam e porque ficam loucas. E quando ficam loucas, saem do prumo normal. E acontecem os acidentes, acontecem as violências e tudo mais que a gente vê. Então, eu procuro passar para as pessoas o que eu realmente vivi. Porque isso mostra, eu consegui sair, eu consegui renascer das cinzas, né? E isso para mim é importante. Então, quando eu vejo a Marcha da Maconha, né, comemorando 10 anos no quintal de São Paulo, na Avenida Paulista, e ainda com um agravante, né, vão pedir oficialmente o fim da Polícia Militar e mais, Magno, o fim da política de combate à prevenção às drogas. Eu não quero isso para o meu filho, eu não quero para o seu filho, não quero para o filho de quem está assistindo a gente. Não é uma questão de preconceito, eu não sou preconceituoso. Esse cara que está me assistindo agora, que pode estar, olha o papo do Frota, esse cara, talvez ele morra e não consiga cheirar o que eu cheirei, entendeu? Então, não estou falando... Não estou sendo um cara careta. Não é um indulto inocente, né, que está falando. Experiência própria. Eu estou alertando aos pais, estou alertando as mães, as famílias e aqueles que hoje... Porque o crack, cara, o crack basta você experimentar uma vez. Sim. Já você fica não dependente. sai mais. Você não sai mais. Então, eu não posso concordar em ver deputados, senadores, secretários, ministros, empresários apoiando. Desculpe falar aqui, mas o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, do PSOL, ele quer lançar um projeto chamado Crack Seguro. Que Crack Seguro é distribuir uma dose segura para aquele que está passando por aquele problema. Crack te segura, né? Crack te segura. Ele quer distribuir, então eu não posso concordar com esse tipo de coisa. Se o cara estiver queimando uma pedra de crack aqui, ao final da pedra, você estiver perto e você respirar a pedra inteira, você está dependente. Você está dependente. E você faz e com 30 dias ele não é mais usuário. Ele é dependente, porque você tem o usuário e o dependente. O usuário é aquele que ainda está conseguindo trabalhar, está conseguindo ir na escola, Sim, mas está indo. Agora, o dependente, acabou. Ele cheirou tudo, acabou tudo, chegou no fundo do poço, cheirou a família, cheirou o que tinha, Cheirou acabou. tudo. Esse precisa receber a compulsória da justiça. Sim. Porque você pegar ele na marra da compulsória, você está ajudando ele a viver, você está dando a mão a ele na hora que ele não enxerga, e ele se levanta contra isso. Agora, se esse governo esquerdopata, perdulário, estivesse, correria o risco deles serem atendidos com os pedidos que vão fazer. Sim. Mas aí eu quero, deixa eu fazer um parênteses aqui, vou alertar para o processo eleitoral. Nós estamos num processo eleitoral agora, ele está se avizinhando. Não adianta você concordar com o que nós estamos falando aqui e na hora de votar em gente que pensa diferente disso. Não adianta você estar aí ligado, chamando a família, passando no WhatsApp, veja que o Frota está falando lá junto com o Magno Malta, com a Lauriette, sobre as drogas, sobre a vida que ele viveu, a desgraça que aconteceu. Mas se na hora de votar, você vai votar em pessoas que pensam diferente disso. Não, eu quero um presidente de mãos limpas, mas voto em gente que pensa assim. Não, eu quero um presidente que tenha coragem de enfrentar o crime, enfrentar a bandidagem, sabe? E botar as coisas no lugar. Mas você vai votar num deputado federal, num senador da República, que pensa diferente. Sabe o que você vai fazer? Você vai eleger um presidente que não vai para lugar nenhum. Sim. Você só vai ter decepção com ele. Então é o seguinte, quem pensa desse jeito que o Frota está falando, que eu estou falando, essa gente tem que ser banida. Porque eles podem fazer 1000 marchas, pode pedir fim da Polícia Militar, pode pedir o fim da política de prevenção. Com gente que pensa igual a gente no poder, eles jamais terão resposta. Eles jamais terão nada atingido. Fica só uma figuração, uma retórica, uma repetição para poder alimentar essa militância drogada, sabe? Essa militância que vive do salário do pai, da aposentadoria da mãe, que entra na faculdade, nunca se forma. Eles participam dos movimentos estudantis sem nunca ter terminado o 2º grau, entrou na faculdade, não saiu da faculdade. Eu conheço um líder estudantil que foi presidente do Brasil, que ficou tão famoso e que nunca se formou. Sim. E que nunca se formou. Então, é preciso que nesse momento, se é um momento de mudança, pensando nos nossos filhos, nas nossas famílias, a partir de casa, a partir da escola, é isso que nós temos que fazer. É isso mesmo. Eu concordo
com todas as suas palavras, porque é isso, essa é a realidade. A gente está atravessando uma situação muito difícil no país, né? Essa crise sistêmica toda, e nesse momento ainda vem essa situação que é muito sério. Você ser eu faço um trabalho também ligado aí a algumas clínicas, né? Eu tenho um grande amigo meu que ele tem as clínicas dele, e eu procuro passar essa minha experiência, procuro falar isso para as pessoas, porque realmente é triste, não dá para a gente compreender. E eu tenho muito medo, porque a maneira como a juventude está enxergando, a maneira como eles fazem essa doutrinação, essas ideologias, né? Eu tenho medo. Outro dia meu filho chegou em casa e sabe, falou, olha, eu estava na aula e a professora disse que 2 meninos que se beijam, e as 2 meninas... Eu falei, não, peraí, como é que é o assunto? Ah, mas quem é o Frota? Que moral o Frota tem? O Frota fez capa da revista G, o Frota fez filme pornô. Quem é o Frota para falar? Irmão, eu fiz, mas eu nunca preguei isso para o seu filho, eu nunca preguei isso para as famílias, eu fiz isso para um público segmentado, eu nunca peguei ninguém à força e falei, vem assistir, compre a revista, faça isso. Não, eu nunca fiz isso. Então eu não quero que faça com meu filho, eu não quero que faça com seu filho. Essa vida que você vive hoje, Frota, depois dessa experiência, você faria o que você fez lá atrás? Não, não mesmo, porque... O que te movia era uma outra coisa, né, naquela época, né? O que me movia era o momento. E a loucura que as drogas produzem, né? Quando você quebra todos os valores, eles não existem, né? Um amigo meu me falou uma coisa que uma vez... Eu gostaria, não sei se a produção pode colocar, porque quando o Frota foi recebido pelo ministro da Cultura, do ministro da Educação, o pessoal da esquerda entraram no Senado fazendo discurso, criticando o ministro por tê-lo recebido, por causa dessa vida dele, o Mendoncinha, nosso amigo, um abraço ao Mendonça. E eu fui à tribuna e fiz uma fala sobre isso. Não sei se dá para colocar no ar, se der, coloca no ar, para que as pessoas possam ver a minha palavra naquela ocasião, exatamente chamando a atenção para isso, e fiz uma analogia com o striptease moral deles, que em praça pública, né? Nesses últimos anos. E com dinheiro aí, público, né? E sem com dinheiro dúvida. público. E até fiz isso porque já conhecia essa sua experiência, porque a droga é o adubo da violência em todos os sentidos. Em todos da violência sentidos. moral, a violência psicológica, a violência física, né? Você perde a noção do certo e do errado. Você perde a noção do que é a família, você perde a noção do que é o chão e do que é o céu, né? E você acaba cometendo uma série de erros. É importante, Magno, a gente falar... Frota, esses caras são chatos pra caramba, mais do que nós dois. Tem que cantar? Lauriette, se você quiser, tudo não, bem. Mas eu não, eu tô falando... Você canta também? Não, eu não. Não. Eu achei que ele estava colocando... Eu achei que ele estava colocando um cartaz para você cantar. Não, quem vai cantar é Lauriette. Então e a gente continua. Perfeito. Eu quero ouvir sobre ideologia de gênero, o que você pensa disso enquanto cidadão e enquanto pai. Mas antes disso, parabenizar, porque na verdade, eu deixo vocês falarem, porque vocês falam com propriedade, né? Tiveram experiências próprias, eu não tive essa experiência. Mas com certeza, muita gente que está nos assistindo o nosso programa, se identifica com essa história e acaba mudando de vida, porque vocês também mudaram. Sem dúvida. Só os tolos não mudam, né? Dizia Dona Dadá. Eu te amo mais que a pele ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. É assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver